Boa noite a todos. Juntos aqui reunidos, estamos com um objetivo, uma lição, um aprendizado. Que possamos então levar os nossos pensamentos até os altos. Tentaremos deixar as nossas mazelas, nossas preocupações do lado de fora e aqui possamos juntos, os nossos pensamentos voltados ao alto, aprender, compreender e aceitar os ensinamentos de Cristo, para que lá fora possamos tentar colocar em práticas. Que o nosso Senhor bom Deus possa estar sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando nessa nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Sábado agora, a partir das 15 horas até as 5h30, nós teremos um grupo que vai ser, nós vamos falar, é um seminário na verdade, me desculpa, que vamos falar sobre a promoção da saúde e a prevenção ao suicídio. A Luciane, a Cristina e o Jorge Amanteia, eles vão fazer o seminário. Vai ser bem interessante. Depois nós temos uma dinâmica onde nós vamos conversar, trocarmos ideias. E nós temos um cafezinho também no intervalo. Vai ter um intervalo e tem um cafezinho. Às 4 horas. Às 4 horas. Então aqueles que possam vir, aqueles que queiram trazer alguém, eu acho que o suicídio, podemos dizer que é a lei da vida. Então acho que é importante para todos nós escutarmos a respeito disso, que às vezes nós estamos nos suicidando, cada dia um pouquinho, por algumas coisas que nós vamos cometendo. Mas, quem sabe, vindo aqui na palestra, né, nesse seminário, vai nos auxiliar e vai abrir os nossos horizontes para isso. São 3 da área da saúde, né? São 3. Psiquiatra, neuropsicólogo e a psiquiatra, né? Exato. Então são pessoas de peso, de conhecimento. Sejam bem-vindos todos. E quem quiser trazer alguma coisa, Se quiser trazer um prato de doce ou salgado, é sempre bem-vindo. alimenta a alma e o corpo. Boa noite, gente. Então, hoje nós vamos falar do cego de Jericó. Eu acho que todo mundo conhece nessa passagem. Lembra do cego de Jericó? Eu mesmo já comentei ela por outros ângulos. Hoje eu estou trazendo um ângulo que é do livro Por que Adoecemos? Da AME, a AME de Minas Gerais. AME é Associação Médica Espírita. Então são médicos de todas as áreas da saúde que fizeram essa associação. Então tem a AME de cada estado, muitos municípios têm, Campinas tem, entende? As capitais, né? E todas as cidades grandes, e tem a AME Internacional. Então são um movimento de médicos espíritas, né? Então eles têm esse olhar da saúde, ciência, né? Com a espiritualidade, né? Porque são todos espíritas. Tá ligado? Tem uma moça lá fora que não gosta de ar-condicionado, a Silvia. Então a passagem é de Marco, né? Evangelho de Marco, quem quiser procurar, capítulo 10. Depois foram para Jericó. Saindo de Jericó com os discípulos, uma grande multidão acompanhava Jesus. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Aí, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que ele se calasse, porque estava incomodando, né? Mas ele clamava cada vez mais alto e mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E aí os discípulos foram até ele e falaram: levanta, tem bom ânimo, ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: Bartimeu, que queres que te faça?
E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo ele passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Assim termina a narrativa do Evangelho. Quando a gente faz Evangelho em casa, o que aconteceria agora? A gente falava: nossa, que bacana, né? Jesus curou o cego. E depois encerraríamos, né? Então, mas esses livros da AME, eu tenho vários dele, eles nos chamam a atenção para os detalhes, para o contexto, para a gente se identificar, porque as coisas relativas a Jesus é para a vida eterna. Veja, nós estamos 2000 anos agora, né? 2000 não sei quanto, 2023, né? Se contar assim, e está atual. Está cada vez, conforme avança o nosso intelecto e a ciência, você vai trazendo mais conteúdo, você vai aprofundando as palavras. Daqui 1000 anos, como será que a gente vai ler essa mesma passagem? Né? Vai estar cada vez mais. Então, o que diz a doutora Lígia Maria Pompeu? Eu gosto de dar os livros e os nomes que é para vocês conferirem. Estou sempre indicando, leiam, gente. Doutrina, ninguém fica espírita sem estudar. Kardec diz isso na introdução. Qualquer coisa, imagina, até para a gente ser faxineiro, precisa fazer um cursinho para saber como lidar com os aparelhos domésticos e tudo. Aí o pessoal quer ser espírita sem estudar nada, né? Não dá. Então vamos lá. O que ela diz? Bartimeu é o símbolo da nossa caminhada. No começo, normalmente a gente fica assim na beira do caminho, perdidão, cego completamente para as luzes divinas, né? Envolvido nos nossos instintos, a gente está totalmente, né, distante, ela diz, distante da sabedoria e da luz. Neste momento a gente está inerte, à margem da vida. Então o cego, a capa, ele tinha uma capa. Naquela época, os romanos, eles tinham que dar permissão para a pessoa mendigar. Então tinha que, como hoje, né, atestado de pobreza, alguma coisa assim, para provar que precisava. Então aquela capa era muito valiosa. Então o mendigo, ele estava sentado à beira do caminho, enrolado na capa, né? Mendigando, ele não trabalhava e também não se responsabilizava por ele mesmo. Então, o que isso tem a ver conosco hoje? Quantos de nós vivemos enrolado numa manta no sofá ou na cama? Ai, coitadinho de mim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu emprego, o cachorro morreu, não sei quem, porque eu não consigo, eu não posso, não é assim? A gente fica enrolado em nós mesmos, mendigando, terceirizando o que os outros fazem. O Bartimeu, quando ele escuta o alarido, ele percebe que tem gente falando, ele acionou um dos sentidos dele, porque quando a gente está assim, nada funciona, você não vê, não enxerga, não sente, não tem vontade de comer, não tem paladar. Os 5 sentidos físicos, né? Audição, visão. O cego só não tinha o olho, né? Não enxergava, mas o resto estava bom, mas ele não usava nada. E às vezes, a gente até os olhos estão bons e a pessoa não está enxergando, não vê nada a não ser a própria dor. E fica ali, enrolado, trabalhando em circuito fechado, sabe o peão que gira só em torno de si mesmo, né? Então ele estava nessa condição. Ao ouvir, que é a condição de muitos de nós, quando ele percebeu a aproximação de Jesus pelo barulho, pelas coisas, ele acionou um sentido, a audição. Estou ouvindo um alarido, alguma coisa está acontecendo. Será que é Jesus? Ele só de abrir um sentido já começa a movimentar todo o campo energético da pessoa. E ele já começou a se sentir mais cheio de ânimo. Será? Ah, eu vou gritar. Jesus! E começa a berrar. Ele já não espera que outros façam por ele. Você percebe um primeiro movimento? Quando você já não quer que o outro te traga, acho que eu vou levantar e vou pegar a fruta, vou descascar e vou comer, em vez de esperar no prato. Eu vou. Então, quando ele começa a gritar, ele ainda está terceirizando, porque qual era a pretensão? Eu sou cego, coitado, eu não enxergo, estou aqui, eu vou gritar e ele vem até mim. Mas Jesus não faz isso, gente. Toda a passagem de Jesus, o que ele diz? Para começar aquela frase,
né, que a gente não deve esquecer. Vinde a mim, você que sofre, eu te aliviarei. Nem por um momento Jesus falou, eu vou te carregar no colo, eu vou resolver os seus problemas, eu vou te dar um livramento. Gente, isso não tem lógica, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então você vai, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? As preces, pedir luz, pedir força, pedir coragem, pedir entendimento, que tudo isso Ele vai te dar. Quando Jesus chega e diz, eu te aliviarei, gente. Eu vou te aliviar como? Te dando força, te sustentando, Mas não é o que a gente faz. Se alguém está doente, dá para a gente ir no pronto-socorro no lugar do outro? Tem como, gente? O que a gente faz? Vem, eu te levo. A gente até pode pegar no colo para levar até o médico, mas chega lá é a pessoa que vai ter que tomar injeção, fazer cirurgia, sei lá, fazer tomografia. Não tem como. Então, toda a espiritualidade, ela nos ajuda muito, mas não vai poder fazer por nós o que nós temos que fazer. Entende? A reforma é nossa, o movimento é nosso. Então, o cego está lá sentado. E Jesus, então, para. Porque aí, antes disso, ele começa a gritar, né, na parábola, e o pessoal fala para ele, cala a boca, fica quieto, não é isso. Então, aí ela vai falar, quando a gente começa a se movimentar, quando a gente começa a sentir essa proximidade do Cristo, porque o Cristo está sempre, gente, está sempre nos chamando, levanta, caminha, né? Quando você sente e tem essa vontade de ir, aí vem essas vozes externas e internas. As internas são nós mesmos. Aí a gente pensa, eu vou. Mas acho que hoje não. Hoje está frio e não vai dar certo. Isso é bobagem. Então, essas vozes internas são nossas zonas de conforto, que nos impedem. Quantas vezes a gente pensa, mas hoje não vou não. Às vezes vem o convite, né? E a pessoa fala, o vizinho, eu estou indo no centro, não quer ir, eu te dou uma carona. Gente, tem carona, tem tudo, te levo, tá? Mesmo assim a pessoa fala, mas hoje eu estou com uma dor no pescoço, né? Estou com a dor no quadril, não sei o que, nem vem. Eu tenho roupa para pôr no varal, mil coisas. Então, e as vozes externas são as da família. Quantas vezes, eu não sei, né? Eu escuto muito o pessoal, eu quero ouvir, mas meu marido não gosta. Às vezes é o homem que fala, minha mulher implica se eu for para o centro, né? Às vezes são outros parentes, né, que são de outras religiões. Então, tudo isso são vozes externas e internas que tentam nos bloquear o movimento. Mas o cego, ele resistiu. Quanto mais falaram para ele, não vai, cala a boca, fica quieto, mas ele gritou. Quer dizer, ela fala, ele venceu. Ele acionou, era um teste para a vontade em relação à nossa caminhada em direção à cura. Entende? A vontade, você quer mesmo se curar? Então ele começou a gritar mais e mais ainda. Então quando ele pede ajuda, quando a pessoa pede ajuda, ela já se reconhece necessitada. Porque quase sempre a pessoa acha que não está, que não é um problema dela, é o outro. Eu sou assim, mas a senhora não está vendo? Eu perdi tudo. Eu estou com um caso aí de um rapaz que não é daqui, que ainda é tudo, separou da mulher, e ele fala assim para mim, sabe, não vê que eu estou perdido? Perdi a mulher, perdi meus filhos, perdi o cachorro, perdi, sabe, ele está desesperado, achando que é um obsessor, não é? Entende? É simplesmente um movimento de separação. Mas a pessoa acha que é de fora e não vê qual a sua responsabilidade nesse processo, né? Então, aí ele se reconhece, então, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim, eu vou pedir. E o mais bonito é que Jesus, né? Jesus parou, todo mundo falou, tem um cego, o cego está lá diante, te chamando, né? Normalmente, o que a gente faria, né? O coitado é cego, deixa eu ir lá, né? A gente iria até ele, né? Coitadinho, é cego. Mas Jesus parou e falou, tragam aqui, mandem ele vir. Então você percebe que Jesus sempre, em todas as passagens dele, ele busca o auxílio da gente.
Ele quer que todos nós nos envolvamos assim no auxílio ao próximo, que a gente faça, que sejamos o intermediário, até porque ali ele estava de carne e osso, agora não está mais, né? Como que Jesus vai se materializar para fazer a coisa? Ele precisa da gente. Através da gente, ele vai dar a intuição, você vai ter a palavra certa, você vai ter o gesto certo. Quantas vezes, eu não sei se dá pra gente falar muito, mas tem umas historinhas assim, né? Que os anjos da guarda vêm e tem um vizinho passando mal, a mulher sozinha, né, se sufocando ou qualquer coisa assim. E o anjo da guarda, imagina o desespero de um anjo da guarda, de alguém que está sozinho e está passando mal. E não tem viva alma ali, né? Aí ele vai na vizinhança e chega perto de um e buzina no ouvido: olha, tua vizinha Maria está passando mal. Quem de nós está com as anteninhas abertas para o próximo? A maioria não está. Então tem uma historinha que estava no livro que eu li. Aí ele conseguiu, depois de várias casas, uma mulher que estava lá lavando a louça: Maria está passando mal. Aí ela para: nossa, Maria, quanto tempo que eu não vejo Maria? O que está acontecendo com Maria? Aí o anjo, ó, ela está passando mal, ela está dizendo: então eu acho que eu vou até lá e vai socorrer. Entende? Ouve o chamado, ouve o apelo do Cristo. Então Cristo fala para o grupo que está ali: vai lá e chama ele, traz ele até mim, traga. Então muitas vezes a gente vê um vizinho que está precisando, convida. Uma leitura, um papel, um livro, uma palestra que você manda, uma prece, alguma coisa, você está intermediando um auxílio daquela pessoa. Então os discípulos vão até o cego e chega lá e fala para ele: levanta-te, né? Tem de bom ânimo, ele te chama. Nossa, a hora que ele soube, o cego percebeu que Jesus queria falar com ele, ele levanta, ele se enche de energia e ele joga a capa fora. Marco relata isso no Evangelho: ele tira e joga de si a capa. Quer dizer, ele não aceita mais a condição de mendigo, que aquela capa dava autorização para ele mendigar. Eu não sou mais um mendigo, agora eu sou um ser. Ele resgata a dignidade. O Cristo quer falar comigo, o Cristo me chama, né? Naquela época não era o Cristo, era o Messias, né? Jesus, o Messias, quer falar comigo, e ele vai, né? Ele vai todo cheio de confiança. Ele não vai mais voltar para aquela condição de mendigo. Eu não vou mais sentar. Depois que eu me levantei para ir até com ele, não vou mais. E ele vai cheio de, né? E quando ele chega perto de Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele para. Porque enxergar, gente, todo mundo enxerga. Se alguém for analfabeto, só vai ver desenho aqui, né? Não vai entender nada. Mas está enxergando o papel e está enxergando as letras, mas não identifica. Então ele poderia ter pedido: eu quero enxergar, eu quero ver a vida, eu quero resto. Mas ele para e ele fala: eu quero vistas. Ver é compreender, é ir além da aparência. Ele queria realmente enxergar as coisas. Ele queria passar a ver o sentido da vida. Passar a ver, que é o que todos nós deveríamos fazer, né? Olhar além. Tem até a prece que fala, né? Senhor, a prece do amanhecer, acho que vocês conhecem, né? Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, quero ver teus filhos como tu mesmo os vês, ver somente o bem. Quer dizer, você quer ver além das aparências, né? Não é mais enxergar o trivial, enxergar a superfície das coisas, não mergulhar. Então, isso é a capacidade, né, de superar, de querer realmente mudar. E o que diz o evangelista? Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. Né? E ele se curou mesmo porque ele seguiu Jesus. Ele não ficou para trás, como a maioria fazia. Né? A maioria que Jesus curava. Nossa, tem uma passagem no livro Primícias do Reino, psicografia do Divaldo, o Espírito é Amélia Rodrigues, que fala de um outro, aquele aleijado. Outro dia eu até acho que falei dele aqui, nem sei, que desce pelo teto. Não sei se vocês viram essa passagem, né? A casa de Pedro lotada,
e era um rancho que ele tinha no fundo da casa, coberto de palhas, né, de qualquer coisa assim, e não dava mais para entrar, tinha muita gente. Aí pegaram aquele cara que já tinha sido rico, estava acabando todo o dinheiro dele, porque ele ficou com uma doença que paralisou, então ele ficava deitado numa maca, amarrado, né, para não cair. E aí resolveram botar uma escada, foram tirar umas palhas e jogaram ele por cima. Ele desceu no meio da sala, então ele imagina, todo mundo pastor, né? E Jesus olhou para ele, né? E ele pediu, né, que queria ser curado. Jesus o curou. Aí passou o resto do dia, naquele dia trabalharam exaustivamente, a Amélia Rodrigues conta, né? E no fim do dia Pedro falou: mestre, o senhor já está muito cansado, vá para a praia, porque o quintal da casa de Pedro dava para o mar da Galileia. E Jesus vai, e Pedro fecha tudo, manda todo mundo embora e tal. E chega e encontra Jesus sentado numa pedra lá na areia, e Jesus estava chorando. O rosto de Jesus estava totalmente banhado em lágrimas. Aí Pedro olha e fala para ele: Senhor, tu está chorando? Mas deve ser de alegria, né? Foi tanto milagre hoje, não, Senhor? Nossa, o Senhor conseguiu convencer os fariseus, o Senhor enfrentou os saduceus, o Senhor fez tanto. Aí Jesus faz: não, Pedro, vê. E num gesto, acho que um magnetismo, né? E Pedro também compreende, né? Entra num transe e vê aquele que ele curou, que desceu lá na escada, que já estava há muitos anos naquela situação. Sabe onde ele está? Uma espécie de bordel, dançando com as dançarinas de Damasco, se exibindo. Olha como eu estou. E Jesus chorava, porque não entenderam nada, não se curaram, continuam. Amílcar de Euquiaro, filho, ele já desencarnou. Ele foi um dos 10 leprosos, ele conta, que não voltou. Voltou só um, né? Dos 10 voltou um, para agradecer e seguir Jesus. Os outros 9 ficaram curados, né? E levaram a vida e foram rodando ribaceira abaixo, né? E só um voltou. E o amigo que ele falou: só nesta vida agora, porque ele desencarnou faz uns 15 anos, que ele veio leproso de novo, e ele realmente botou o pezinho na espiritualidade e começou o processo de cura. 2000 anos, né? Então, gente, quero vistas, o cego pede. Eu quero ver o sentido da vida. Eu quero saber por quê. Entende? Não sou vítima de nada. Por que eu fui cego? Entende? Entender o porquê, o que eu aprendi com esse movimento da cegueira, de ficar paralisado. Entende? Porque tudo é aprendizado na vida da gente. Então a gente não tem que se olhar assim como vítima. Entende? Cada situação é um desafio para jogar a gente para cima. E nunca é um castigo, nunca é por acaso, nunca é terceirizado. As pessoas vêm e perguntam muito: não, mas eu estou assim, é culpa da minha mãe? Como há uma passagem que eles falam para Jesus: esse cego de nascença, ele nasceu assim, quem que pecou? Foram os pais dele ou foi ele? E Jesus fala nem uma coisa nem outra, porque ele está aí para a glória de Deus, porque ele ia ser curado e foi um instrumento para chamar a atenção dos outros. Também tem isso. Então as circunstâncias são diferentes, né, na vida da gente, mas a gente precisa trazer para nós. Nunca é o outro, nunca é externo. As pessoas vêm e falam assim: o obsessor, porque fizeram um trabalho de magia negra, porque fizeram não sei o quê, porque o obsessor, gente, a obsessão é consentida. Não tem, imagina, se Deus é soberanamente bom, amor puro, perfeito, vai deixar que alguém possa ter poder sobre nós? A gente vai ser uma vítima do outro? Se fosse assim, era um caos no mundo. Então não tem vítima. O outro, diz o Paviani, é a colherzinha que mexe teus conteúdos internos. Se você tem um copo limpo, cheio de água pura, a colherzinha vai bater o quê? Não tem nada lá, né? Mas se você tem um tantão assim, que nem meu neto deixa de Nescau no fundo, você põe a água, mexe, pronto, a água fica inteirinha, né? Impregnada do Nescau. É culpa da colher?
Não é, né? É o Nescau que estava depositado lá. Então, quando alguém nos envolve, nos xinga, nos provoca, se a gente reage, a coisa está aqui dentro, gente. O outro só cutucou. Então, quem é orgulhoso, quem é arrogante, quem é estourado, somos nós, está aqui dentro. Então, o outro só mexe no nosso conteúdo. Então, não adianta a gente culpar o outro. Mas eu fiquei assim porque o outro me provocou. Você se deixou provocar, porque você tem muito orgulho, porque você tem muito egoísmo. Entende? O negócio está aqui dentro. Então, essa história do cego, né? Então, o Bartimeu levanta-se, lança a capa, joga fora tudo que ele não é mais necessário para a vida dele, porque aquela capa, gente, nossa, quanta coisa a gente não, né, simbolizando a capa, né, a gente não põe, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que ter isso, e a gente vai se cercando de coisas e ficando cada vez mais enrolado para dar conta das coisas que a gente inventa de ter. É ou não é? Alguém que tem uma casa muito grande, por exemplo, que tem que limpar. Ai, gente, mas eu não aguento, passo o dia inteiro limpando essa casa. Tenho 10 cachorros dentro de casa, 50 gatos. Eu tenho que tirar os pelos. Por que que tem? Inventa por que tudo isso? Entende? Quando podia ter uma vida mais leve, mais tranquila. Quem é que sufoca a vida? Somos nós, nossas escolhas. E aí a gente vai falando, mas é culpa do gato, é culpa do cachorro? Podemos mudar tudo a qualquer hora, né? A gente pode mudar. Então percebemos a postura do cego totalmente modificada quando ele joga fora. Eu não preciso mais disso. Então tem hora que às vezes a gente deixa de fazer um estudo, né? Porque preciso, né, de noite fazer isso aqui, troca, tenta, arranja, dá um arranjozinho, muda, né? E que mais que ela fala? Agora, quando ele levanta, ele é alguém que parte para o ato, modificando o seu interior. Ele não mais clama, ele uniu a vontade à ação e agora ele ganha a condição de ter com o mestre. O que queres que te faça? Envolve o paciente na responsabilidade sua. Então Jesus era muito mestre nisso. O que você quer de mim? O que você acha que eu posso te fazer? Que é para você ter consciência da sua necessidade. Senão fica fácil, né? O outro. E quanta gente vai no médico assim, quanta gente coloca no remédio a salvação, mas não muda a alimentação, não muda a postura, não faz o exercício, não faz nada que quer que eu resolva. O remédio resolve, mas você não muda coisa alguma. Como é que vai resolver? Então as palavras de Jesus, né? Quando Jesus fala, o que queres que eu te faça? Diz a doutora aqui, Jesus mobiliza as suas energias superiores, possibilitando uma sintonia com a cura. Quando você pede mesmo eu quero, você já está potencializando. Auxiliado pelo Cristo, o cego, ao definir sua vontade, ele torna-se um agente da sua própria cura. Por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou. A mulher hemorrágica não precisou nem falar com Jesus. Por trás ela tocou na pontinha do manto. E Jesus já se vira, alguém me tocou. De mim saiu virtude, porque ela sugou. A fé dela é como um imã de atração. Eu quero. E aquilo, olha, penetra em todos os campos. Né? Então, a tua fé te salvou. Percebemos que Bartimeu está a caminho da cura real, não apenas a cura física, porque ele seguiu Jesus pelo caminho. Então o mestre conclama a individualidade, que somos nós, né? A reforma interior, sintonizando-se com suas potencialidades divinas e tornando-se o responsável por sua própria cura. Esse é o recado que ela deixa. É o último capítulo do livro. Acabou o livro assim. É muito lindo esse livro. Porque adoecemos, aborda todo tipo de doença. E por que a gente fica doente? Né? Mágoa, raiva, desilusão, tudo bobeira do mundo material que a gente se envolve. Pronto, acabei quase na hora. Quer fazer a prece, Teresa? Então, deu para entender, gente, essa passagem? Mas pegue no
no sebo, esse livro é baratinho, 20 e poucos reais, porque é vocês vão ter bastante coisa lá. E não esqueça do seminário, quem chegou depois, tá? Sábado, Cristina, Luciana e Jorge Amanteia vão falar sobre promoção de saúde e prevenção ao suicídio. E ainda tem um lanchinho, tá bom? Que horas que é? 3 horas? Às 3 horas da tarde. Venham, né? Vai ser bom, né? Então vamos fechar nossos olhos e apreciar, agradecer todas essas sábias palavras, né? Que a gente possa cada dia mudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, não se culpar, não se envergonhar e ter muitas esperanças, muita fé com a ajuda de Deus e a gente participando dessas palestras. Isso só vem nos ajudar a engrandecer, a se fortalecer. Que possamos ir para nossas casas mais fortalecidos, com muitas esperanças e com mudanças também. Vamos refletir bastante no que foi falado, com muita clareza, que a gente possa querer mudar, não querer culpar o outro para as fraquezas nossas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.